Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVI News Notícias, segunda edição de hoje, 19 de dezembro, sexta-feira aí, final de semana que antecede os festivos aí do Natal. Você que nos acompanha agora através do canal Ultra TVC 24.2 aí, Itabuna, Ilhéus e região, pode também estar nos acompanhando através de outras plataformas, como do YouTube. O YouTube você também pode estar nos acompanhando através do youtube.com/TVI Oficial. Esta também é uma outra plataforma que você pode acompanhar esse canal de notícias, assim bem como o Instagram, que nós também estamos lá compartilhando diariamente todos os conteúdos da programação através do @TVI Play Oficial. E se você também quiser acompanhar através do site, nós temos aí disponível para você através do www.tviplay.com.br. E vamos dar continuidade aqui à nossa programação, porque hoje nós temos diversos assuntos para serem abordados nessa programação. A TVI, que completa este ano 20 anos de existência aqui na sua programação, e nós, apresentadores, agradecemos aí a sua audiência todos os dias que nos acompanham desde o amanhecer na primeira edição com Pérola Cordeiro até o final da tarde comigo neste mês agora de dezembro, excepcionalmente, Larissa Araújo, a partir das 17 horas. Sigo aqui na programação com vocês até as 19 no comando deste programa, cujo âncora Joab Paiva está aí gozando de férias nesse período, mas retorna logo mais aí em janeiro, de volta aí ao comando da programação. Vamos aos destaques de hoje, porque tem notícia boa logo aí de cara. Os destaques da notícia é aquela transmissão do HIV, a tão temida transmissão do HIV, através aí da mãe para o filho, quando ainda está gestante. A OMS declarou que acabou no Brasil, isso mesmo que você ouviu. Não existem mais registros de caso aí dessa transmissão. Você vai saber detalhes aqui durante a programação sobre essa notícia aí que alegra o setor da área da saúde. E falando em saúde, o Ministério aí confirma, né, infelizmente, a presença de um novo vírus aqui no Brasil. Você já vai saber de que vírus estamos falando. Vamos ainda saber qual a doença que tem sido aí causada pelo excesso de energéticos consumidos em excesso pelos homens. Isso mesmo aí, hein? Tem uma doença que está sendo aí bastante comum entre os homens que fazem o uso em excesso de energéticos. Ontem a gente aqui até na programação falou a respeito aí de algumas mortes no Ceará que estavam ali sendo investigadas de mal súbito dentro da academia, né? E é bom a gente abrir a discussão também para anabolizantes, energéticos e outras drogas lícitas e ilícitas aí, que muitos fazem aí o uso, principalmente os homens. Já a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Ainda aí vamos falar sobre o Instituto que considera a cidade da Bahia, e fica aqui no Nordeste como a mais fria do Nordeste, está localizada na Bahia. Você já sabe que cidade é que nós estamos falando? Pois bem, do Nordeste tem uma cidade aí que se destaca e o Instituto confirmou que de fato é a mais fria do Nordeste, mesmo agora aí o verão chegando, né? Mas essa cidade permanece ali nas temperaturas mais baixas. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes. O Tribunal de Justiça da Bahia também afastou aí uma juíza por suspeitas aí, né, de influência de tráfico e agiotagem. Isso mesmo, é uma juíza aqui da Bahia. Você já vai saber de qual cidade essa juíza trabalhava ali, mas ela foi afastada das suas atividades por essas suspeitas, está sendo investigada. O presidente Lula sancionou aí um projeto que garante título à cidade de Ilhéus. A cidade de Ilhéus aí que vem sendo protagonista em diversas áreas. Mais uma vez, o presidente Lula sancionou aí um projeto que foi elaborado inclusive pela Lídice da Mata. Você já vai saber que projeto é esse aí e que dá um título à cidade de Ilhéus, né?
Ilhéus aí também que vem ampliando aí as necessidades na área da saúde e vem para o atendimento bucal. É isso mesmo, a cidade de Ilhéus tem ampliado aí ações da área bucal. Então aí você que está precisando de um dentista já vai saber aí como que o setor público de Ilhéus está ofertando esta demanda aí maior para ser atendida. A gente vai falar também sobre a distribuição aí das cestas natalinas que aconteceram em Itabuna. Essas cestas aí de Natal que são preparadas e entregues através da Secretaria aí de Assistência Social, né? São recursos aí do Ministério e a gente vai falar aí como que se decorreu. Ainda está acontecendo a distribuição na tarde dessa sexta-feira aí em alguns pontos e você vai ficar informado a respeito disso. Itabuna, que também nesse final de semana já começou aí, né, com a programação de final de ano e vai ter o Celebra Itabuna para o público gospel, o público cristão aí, aproveitar uma grade artística de cantores gospels que irão se apresentar aqui em Itabuna. Já você vai ter mais informações também a respeito disso, né? E temos aí notícia de cunho muito importante na área até da corrupção, que os servidores do SAC são afastados em operação que apura venda ilegal de agendamentos no SAC. Você vai ter mais detalhes logo. O senador Ângelo Coronel diz que envia 100% das emendas para a Bahia. Ele deu uma declaração, né, afirmando que 100% das demandas de emendas parlamentares dele como senador são encaminhadas para a Bahia e a gente vai falar sobre essas emendas parlamentares. Bom, também temos aqui notícias inusitadas, notícias que chamam a atenção aí no reino animal, porque sempre acontecem algumas anomalias que volta e meia chamam a atenção aí do público, das pessoas aí residentes dessas áreas. E para vocês terem noção, uma bezerra nasce com 2 cabeças no interior do Piauí. 2 cabeças, uma bezerra nasceu com 2 cabeças, você vai saber em quais condições, em qual área aí que se deu. E também tem um leitão que nasceu com 6 patas e 2 corpos. 6 patas e 2 corpos lá no sul do país. Bom, a gente vai falar também de esporte, final de semana chegando, já terminou aqui o campeonato em Itabuna, o campeonato que movimentou aí bastante os bastidores, né? Deu o título mais uma vez do Califórnia, vencedor, mas a gente vai falar também de esporte nacional, o time do Flamengo entra aí na disputa pelo prêmio de melhor clube, isso mesmo. E com o 3º maior salário, Gabigol se tornou um problema no valor de 134 milhões aí para o time do Cruzeiro, ao qual ele faz parte. Já você já vai saber como é que se deu essa problemática aí de 134 milhões, né? E o time do Barcelona aqui de Ilhéus vai estrear aí em 2026 jogando, mas jogando longe da cidade de Ilhéus. Gerou polêmica isso aí, já era esperado também, mas a gente vai falar sobre isso e muito mais na edição de hoje aqui do TVI News Notícias para você. Agora a gente vai para o intervalo e já a gente retorna. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou
primeiro programa da TVI, era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia.
TVI é da Bahia, é da gente. Olá, estamos de volta agora na programação oficial do TVI News, segunda edição, e vamos para a primeira notícia do dia, que é uma notícia aí muito satisfatória na área da saúde, que é a respeito aí do vírus do HIV, que muitas das vezes era transmitido, né? Ainda é transmitido em alguns lugares do mundo, aí através da gestante, da mãe para o filho, mas aqui no Brasil, notícia boa, a OMS aí, a Organização Mundial da Saúde, né, deu como eliminada essa transmissão aqui no país, exatamente. Essa transmissão aí parece que até então foi controlada, né? O Brasil é certificado aí pela OMS como o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a eliminar a transmissão vertical aí do HIV, garantindo cuidado para as gestantes e para os filhos também dessas gestantes, isso mesmo, né? A transmissão vertical que se fala é aquela que passa de mãe para filho, e aí o vírus, né, que é uma imunodeficiência humana, o HIV. Com esse reconhecimento, o país se torna, então, o 19º a alcançar o feito, o primeiro com mais de 100 milhões de habitantes. É isso mesmo. O Brasil demonstrou que, com compromisso contínuo e acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, então é possível garantir que todas as crianças nasçam, sim, livres do HIV e todas as mães recebam o cuidado que merecem, né? O Ministério da Saúde já havia celebrado a eliminação da transmissão desde o início de dezembro agora. Segundo a pasta, né, entre 2023 e 2024, o país já tinha registrado aí uma queda de quase 8% nos casos das gestantes vivendo com HIV, e isso aí totalizava 7 mil registros, né, uma redução aí bastante significativa nesse cenário. Também foi observado uma redução de 13% no número de óbitos por AIDS entre 2023 e 2024. Bom, de acordo com o Ministério, foi a primeira vez em 3 décadas que o total de mortes ficou abaixo de 10 mil, isso mesmo. Em 2024, havia então 68 mil pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil. A certificação foi oficializada em cerimônia realizada em Brasília, com a presença, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, e também do diretor da OPAS, Jarbas Barbosa. Essa certificação, telespectador, para obter, o país precisou aí atender a critérios de validação, como a redução de transmissão do HIV, né? E conseguiu. E cuidados pré-natais também, como testagem de rotina e tratamento adequado para gestantes aí que estão vivendo nessas condições aí contraídas pelo HIV. Além disso, a OMS destacou que o Brasil demonstrou oferta de serviços de saúde de qualidade para as mães e crianças, com acesso gratuito pelo SUS. A organização também ressaltou a existência de uma rede laboratorial robusta e o compromisso do país com direitos humanos, igualdade de gênero e engajamento comunitário. Essa avaliação foi conduzida aí por especialistas independentes que analisaram dados, documentos e o funcionamento das unidades de saúde. Os resultados foram posteriormente examinados pelo Comitê Consultivo e validou aí pela OMS essa notícia muito boa mesmo, né? Na última década, mais de 50 mil infecções pediátricas por HIV foram evitadas. Segundo a OMS, a certificação no Brasil integra uma iniciativa que, além do HIV, busca erradicar a transmissão de mãe para filho. O projeto conta e com a colaboração da Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e do UNAIDS, além de integrar o esforço para eliminar 30 doenças transmissíveis aí em condições relacionadas às Américas até 2030. É isso aí. Notícia boa para as mulheres aí que já têm o diagnóstico de HIV ou que descobrem aí o diagnóstico através da gestação, do pré-natal. Existe chance aí do seu filho, da sua filha nascer sem esse vírus, mesmo você, mãe, ali
ali estando nessa condição, você fazendo o tratamento correto, você não irá transmitir esse vírus para o seu filho. Tem todos os cuidados também na hora da nascetura, né, ali daquele período onde o bebê nasce, existe ali todo um protocolo, especialmente para essas mães aí que vivem nessas condições. É importante a gente salientar aqui que o que deu base para que o Brasil conseguisse, de certa forma, erradicar realmente essa transmissão através aí do certificado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, foram as medidas ali principalmente voltadas na atenção básica, que é o posto médico ali, que atende os bairros e regiões ali próximos, né, daquela gestante que estão enquadradas aí dentro desse cenário. Então, favorecer políticas públicas que fortaleçam aí ações de imediato na atenção básica dão resultados como esse aí. A transmissão do HIV de mãe para filho foi eliminada aí no Brasil, diz a OMS aí, com o certificado garantido, entregue inclusive aí para o presidente da República, que isso sirva inclusive aí de exemplo para que outras políticas públicas sejam aplicadas na área da saúde, a fim de reduzir aí os índices de doenças crônicas e até mesmo de outras doenças altamente transmissíveis aí, que ainda infelizmente não tem cura, como a AIDS, né? E é importantíssimo esse cuidado pediátrico, esse acompanhamento aí também logo após o nascimento da criança, porque tem ainda a fase de amamentação. A mãe é orientada desde o pré-natal, que acontece, como eu havia mencionado aqui anteriormente, no posto de saúde. Essa mãe aí tem todo o amparo, toda a assistência médica ali e o acompanhamento necessário para que haja realmente a prevenção, a proteção desse feto ali que está sendo gerado e não sofra realmente com essa transmissão aí através dos líquidos, do líquido amniótico, né, e de outras ali também nutrientes que são realmente transmitidos ali da mãe para o filho, mas a doença ela é bloqueada aí de acordo com os tratamentos que vão ser aí desenvolvidos, né? Para tanto, é necessário que continue aí, né, funcionando adequadamente todas essas medidas que foram tomadas de aplicabilidade aí dentro da área do SUS, né, que foram realmente o que provocaram esse acompanhamento aí das mães, né, essas instruções e os medicamentos disponíveis para que tivesse esses resultados aí dentro do que diz a OMS, né? Finalmente, uma notícia boa, a transmissão do HIV de mãe para filho foi eliminada aqui no nosso país. A gente continua então falando sobre saúde, porque não para por aí, né? Vem mais notícias a respeito disso, mas do contrário do que nós noticiamos aqui agora há pouco, que era essa notícia aí sobre a liberação, né, o certificado da OMS para as mães que tinham aí o vírus do HIV. Infelizmente chega um vírus novo agora no Brasil, foi realmente confirmado pelo Ministério da Saúde. O vírus é um vírus tipificado aí da gripe, você já vai saber aí agora, porque o Ministério da Saúde confirma realmente a presença do vírus da gripe K no Brasil, né? É uma gripe aí que chega, né? Geralmente os vírus da gripe, ele sofre ali diversas mutações, e essas mutações ao longo do tempo aí, né, vai realmente alterando os sintomas e a forma de tratamento. E o Ministério da Saúde confirmou aí a presença desse gripe chamada gripe K. Isso mesmo, gripe K. É um subtipo, né, do vírus influenza A H3N2, conhecido como o gripe K. Foi identificado aqui em amostras, principalmente do Pará, e segundo o boletim aí de saúde que foi divulgado no último dia 12 de dezembro, né, a detecção foi registrada no informe epidemiológico da semana, elaborado pela pasta com bases aí em dados da vigilância laboratorial. É um vírus aí que motivou um alerta da Organização Mundial, que foi o órgão que falamos agora há pouco, a OMS, né, está provocando um aumento atípico de casos, inclusive no hemisfério norte, né.
Essa gripe, ela chamou a atenção aí internacional por apresentar sintomas semelhantes ao da gripe comum, porém com maior intensidade e duração. Isso mesmo, né? De acordo com o documento, foram identificados aí no Pará essa gripe e está circulando aí na América do Norte, Europa e Ásia. Então, é uma novidade aí, porque os efeitos são especialmente em idosos e crianças, né? Os grupos mais vulneráveis são realmente as pessoas idosas, as crianças e as pessoas ali que já têm comorbidades, né? Como hipertensão, diabetes e outras doenças aí crônicas. Os sintomas que são mais intensos, prolongados, é febre alta, dores musculares, tosse intensa, fadiga prolongada, além de casos de vômitos e diarreias em crianças. Esses são aí os sinais mais relatados como sintomas. E aí, para as pessoas nesses grupos aí de vulnerabilidade, crianças e idosos, né? Esses sintomas chegam de forma mais intensa e quando se trata ainda de forma mais prolongada, que é a tipificação aí desse vírus, chama ainda a atenção. Bom, e o reforço da vacinação é recomendada para esses grupos de risco, viu? Diante do avanço do vírus do hemisfério norte, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela recomendou inclusive o reforço na vacinação contra a gripe e atenção aos sinais de agravamento, sobretudo os grupos de riscos, né? Esses sintomas podem sim ali, né, agravar o estado de saúde de quem já tem ali algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença, principalmente doenças respiratórias. Essas pessoas tendem realmente a sofrer mais ali com esse cenário aí de gripe. Então se cuidem, se previnam, né? Evitem aí estar em aglomerações, época aí de verão chegando, né? Muitas pessoas realmente acabam adoecendo, o carnaval se aproxima. O Ministério da Saúde vai aí realmente intensificar o calendário de vacinação que todos os anos, de fato, tem precisado, desde aí da última pandemia, precisou ser atualizado devido às comorbidades e os grupos de risco, como crianças, idosos e outras pessoas aí realmente que encontram-se nesses grupos de vulnerabilidade. Então, ainda não há um registro de surto realmente ainda no país, né? Mas o aumento expressivo e a hospitalização são associadas aí ao Brasil, né? E o Brasil, que não tem ali um sistema público de saúde aí que na maioria das vezes não consegue atender todas as demandas, nesse período tende a aumentar, por isso que a gente chama ainda mais a atenção. A recomendação é que as pessoas com sintomas intensos e persistentes, aí, característicos inclusive da própria doença, essas pessoas possam então procurar o atendimento, né? Que não fique em casa apenas e perceba que o quadro clínico esteja ali se agravando, deve procurar realmente de imediato um hospital, principalmente em caso de febre, aquela febre que não cessa. Todos sabem aí que febre, né, é o principal sintoma aí de infecção. Então fiquem atentos aí àquela febrezinha que não passa, mesmo com medicação, né, ou a medicação retirada, ela retorna sempre. Então você pode ficar atento nesses sinais, também como confusão mental, se você perceber aí que está tendo algum tipo de dificuldade em relação à concentração, né, confusão mental, dor no peito ou dificuldade para respirar, de imediato procurar a urgência e emergência hospitalar, principalmente aquelas pessoas que já têm ali, né, um histórico já de doenças respiratórias, as crianças, né, que têm maiores dificuldades em relação a isso, porque isso pode realmente se agravar ao longo do tempo. Então, a vacina contra a gripe, ela tinha que ser liberada para toda a população aí em território nacional, né? Mas, infelizmente, tem aí o grupo de risco, obviamente, para ser atendido, né? Mas aí as pessoas estão aguardando o calendário que vai ser realmente amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde para que toda a população seja, assim, vacinada, não somente aqueles grupos prioritários, né? Mas a gente alerta aí os cuidados com as crianças e também com os idosos, cuidado aí com as aglomerações, as pessoas que têm baixa imunidade, são pessoas que realmente ficam aí mais dispostas a esse cenário. Então a gente pede aí que vocês tenham ainda
cada vez mais atenção nesse sentido, porque com saúde, de fato, não se brinca. A saúde aí que deve ser cuidado com prioridade aqui, e o Ministério da Saúde realmente está investindo aí nessa questão de vacinação para que todos sejam atendidos aí em tempo hábil, inclusive. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda continuando na linha da saúde. Ontem a gente falou aqui a respeito de mortes no Ceará, e essas mortes, elas estavam ali sendo de forma natural dentro das academias, e abriu-se aí uma discussão, né, a respeito de uso de anabolizantes e até mesmo de um atestado clínico médico que permitisse que as pessoas pudessem fazer uso ali dentro da academia dos aparelhos, né? E essas pessoas não terem ali qualquer tipo de problema de saúde. Mas hoje também nós temos uma notícia aqui bastante interessante, que é a respeito sobre os energéticos, e atinge um público específico, que é o público masculino. A gente vai falar sobre isso aqui, questão de saúde também. Sabe por quê? O AVC tem sido uma doença mais acometida aí dentro do público masculino, que faz uso em excesso de energéticos. Isso mesmo, né? E os homens aí têm feito uso de energético não somente em festas, né, ou de forma aleatória, mas também ali aquelas pessoas que gostam de se exercitar, né, e acreditam que o energético ajuda, né, no pré-treino, ajuda ali realmente de alguma forma, mas agora você vai saber aí, de fato, porque o excesso de energéticos está causando aí, de fato, AVC em homens inclusive saudáveis, com histórico saudável até, né? Fica aí esse alerta. Um estudo de caso revela que, inclusive, um homem britânico de 50 anos, sem fatores de risco tradicionais, sofreu aí um AVC grave após consumir 8 bebidas energéticas. Isso mesmo, 8 bebidas energéticas, né? Um estudo de caso revela que este homem aí, né, teve o AVC, mostrando o perigo do excesso desta bebida. Essa bebida causa ali na pessoa, né, aquela sensação de recarga instantânea, que a bebida energética promete, né, que é esconder o perigo silencioso e devastador que ela pode causar, inclusive. O consumo exagerado dessa bebida pode levar a um acidente vascular cerebral, mesmo em pessoas que pareçam totalmente saudáveis aí, sem nenhum pré-diagnóstico de nenhuma doença desse tipo, né? Bom, o que mais intrigou a equipe médica foi a ausência de qualquer fator de risco tradicional. Os exames iniciais não mostraram nada fora do comum, coração, sangue, né? Hábitos de vida coerentes, né? Ele não fumava nem bebia, não usava drogas. Era então até um mistério, até a tomografia e ressonância magnética revelarem espasmos nas artérias do cérebro e um infarto ali, né, de profunda e essencial para a coordenação dos sentidos. Os médicos começaram então o tratamento para o AVC, incluindo remédios para baixar a pressão. Isso mesmo, né? Mas o que interessa é saber o alerta médico e de saúde pública. Para esses autores dos estudos, né, que foi baseado aí neste homem britânico, essa história serve como um poderoso lembrete, viu? O consumo excessivo de bebidas energéticas, seja ele feito de uma vez só ou de uma forma contínua, ele aumenta consideravelmente os riscos de problemas cardiovasculares e de AVC. Eles reforçam que questionar os pacientes sobre seus hábitos de consumo dessas bebidas deveria ser uma prática rotineira de consulta médica, especialmente quando surgem quadros inexplicáveis como deste homem. Então, assim, realmente o estudo revelou que as pessoas, quando vão ali, né, para uma consulta médica, né, tem o questionamento, tem aqueles questionamentos ali que faz parte do protocolo médico, clínico, inclusive, né, mas muitas vezes não é incluso neste questionário aí se a pessoa faz uso de bebida energética. E esse estudo ali comprovou que essa pergunta deveria ser inserida como protocolo médico de fato, né, porque muitas pessoas fazem, inclusive, o uso regular dessa bebida. E o estudo também comprovou
observou que esta bebida teve ali influência ali nas ações cardiovasculares, né? E é importante, é um recado claro para todos aí, inclusive, né? Que o que parece uma dose inofensiva da bebida, né? A bebida ali até então não é considerada uma bebida alcoólica, né? É uma bebida deliberada que pode ser aí feita a ingestão de forma aleatória, mas mesmo assim, em grandes quantidades, pode aí transformar-se num gatilho de complicações graves, como por exemplo, pessoas cardíacas, né? As pessoas que são cardíacas, elas não podem ali fazer o uso de energéticos, porque acaba ali realmente potencializando os batimentos cardíacos e isso pode realmente trazer sérios problemas de saúde. Essa é uma informação passada pelos cardiologistas numa consulta cardiológica, né? Mas o que se supõe aqui como proposta desses estudiosos é que esta pergunta, né, investigativa ali de mapeamento possa ser feita em qualquer consulta médica, em qualquer consulta clínica, realmente possa ter essa informação. Bom, fica aí a recomendação da moderação do uso da bebida como uma forma de proteger o coração e o cérebro, né? Porque esta bebida, um energético aí, né? Ela já era muito conhecida aí pelos cardiologistas, mas agora os neurologistas também fazem esse alerta aí por conta até mesmo de risco de AVC, que foi o caso aí que acometeu esse britânico aí, né, aparentemente saudável, mas que infelizmente acabou sofrendo aí com esta medida aí, né, em excesso da bebida, que é o energético, não é mesmo? Bom, vamos agora mudar de cenário, porque aqui na Bahia, muito quente sempre, ainda nem chegou o verão, as temperaturas já estão ali aquecidas no sul e extremo sul, mas um instituto aí soltou aí uma informação muito importante, né? Algumas pessoas já desconfiavam, já diziam ali isso, independente do instituto afirmar. Mas a cidade mais fria do Nordeste está na Bahia. E sabe qual cidade é essa? A cidade mais fria que aponta o estudo aí, estamos falando, é isso mesmo, de Vitória da Conquista, a capitalzinha ali baiana, né, do frio que a gente fala. É isso mesmo, né? Foi o município com a menor temperatura da região, inclusive registrada nessa quarta-feira, agora, dia 17. É isso mesmo. A cidade de Conquista, no inverno, ela já tem ali, né, as temperaturas muito baixas. Mas o que tem se observado é que mesmo no verão, Vitória da Conquista ainda continua sendo uma cidade muito fria aí, a cidade, né, é muito bonita, inclusive é a cidade de Vitória da Conquista, fica aqui no sudoeste baiano, inclusive, né, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura aí da região Nordeste. Desta vez a Suíça baiana marcou aí, para vocês terem noção, 16 graus, isso mesmo, 16 graus, de acordo com os dados do Instituto Nacional aí de Meteorologia. Esses dados foram divulgados na quarta-feira e em outro ponto da cidade os termômetros registraram aí 17 graus. Olha aí, a capital do frio na Bahia é aí Vitória da Conquista. Vocês podem ver essas imagens aí. Bom, neblina em Vitória da Conquista, bastante neblina. Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio aí do ranking das cidades mais frias, viu? Na segunda e terceira posições estão aí Lençóis, com 17 graus também. Morro do Chapéu, eu já tinha ouvido falar que Morro do Chapéu também é bastante frio, 17 graus também, né? E essas duas cidades, tanto Morro do Chapéu como Lençóis, elas ficam ali localizadas na Chapada Diamantina, cidade turística aí, né? Muitas trilhas para as pessoas realizarem, né? Mas o frio aí chega junto também. O frio já é um velho conhecido da cidade, já ganhou até fama de ser a Suíça baiana, né? Muito conhecida aí também, né? As pessoas lá se vestem muito elegantes nesse sentido. E em 24 de julho do ano passado,
Olha só que informação interessante. Vitória da Conquista atingiu aí a marca de 6 graus. Isso mesmo, a terceira menor temperatura desde 1976. Muitos anos, hein? Quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto aí do Meio Ambiente. E aí ela se destacou como essa cidade muito fria mesmo, é Vitória da Conquista, onde tem aí o Festival de Inverno na Bahia, também muito conhecido. Esse Festival de Inverno atrai bastante, inclusive, turistas, né, para a Bahia nessa temporada, mas o que surpreendeu mesmo aí foi essa baixa temperatura no último dia 17 agora de dezembro. A cidade aí de Vitória da Conquista surpreendeu porque pro lado de cá, sul da Bahia, tá o calorzão já aí, as pessoas se preparando sempre os finais de semana para curtir as praias, mas lá em Conquista continua frio, bastante frio, né? E não é tão assim distante aqui do sul e extremo sul da nossa região da Bahia, mas o Instituto aí considerou a cidade da Bahia como a mais fria do Nordeste. Não é só da Bahia, viu? É do Nordeste. Tem que respeitar a capital aí, a Suíça baiana, que é Conquista. Um beijo aí para todos que nos acompanham de Conquista através das nossas plataformas aí digitais de transmissão. Muito obrigada também a vocês pela audiência e nos acompanhem. Tá frio aí, hein? Continua bastante frio e Conquista com essa novidade. Ainda aqui na Bahia a gente tem notícia, né? E uma notícia agora na área da segurança pública. Estamos sempre aqui noticiando de fato aí a criminalidade em avanço, mas dessa vez a gente vai novamente para o protagonismo feminino aí, que chega e infelizmente não é com uma boa notícia, porque uma juíza aqui na Bahia, ela foi afastada de suas atividades, né, por suspeitas aí de tráfico de influência e agiotagem. Isso mesmo, uma juíza aqui na Bahia, para vocês terem uma noção, foi na cidade aí de Barreiras. Essa juíza, ela estava ali sob suspeitas e o Tribunal de Justiça realmente esta semana decidiu afastar aí ela das suas atividades por conta dessas denúncias, inclusive, né? O Tribunal de Justiça aí da Bahia determinou então o afastamento cautelar dessa magistrada. O nome dela, vou falar agora para vocês, é a Marlise Freire de Alvarenga. Isso mesmo, a Marlise, ela que é titular aí da 3ª Vara Civil e de Registros Públicos, né, da comarca de Barreiras. Essa decisão aí da Justiça, ela foi assinada pelo Corregedor Geral de Justiça, que é o desembargador Roberto Mainardi Frank. Foi motivada, inclusive, por uma série de graves indícios de irregularidades funcionais e crimes financeiros, né? Essa negligência e descumprimento aí de ordem se deu, né? O afastamento oficializado no dia 18 de novembro, ou seja, ontem aí, baseia-se em apurações que apontam o descumprimento de ordens judiciais e negligência na condução de processos. O caso central aí, que se desencadeou as investigações, remonta a 2015 e envolve supostas fraudes em registros de imóveis rurais na região oeste do estado. No entanto, o que mais chama a atenção nas investigações da Corregedoria são as suspeitas aí de que surgiram durante o processo, como, por exemplo, tráfico aí de influência e lavagem de dinheiro envolvendo aí esta senhora Marlise, que é juíza. Além de falhas administrativas, a magistrada está sob a mira da Justiça por suspeitas de tráfico de influência e agiotagem, como a gente noticiou aqui, o favorecimento pessoal, né, que é o suposto uso do cargo para beneficiar o próprio filho que atua como advogado. Então ela tem aí acesso às informações, estava privilegiando o filho que trabalha como advogado. Lavagem de dinheiro, indícios aí de irregularidades em uma operação imobiliária que teria servido para ocultar valores. Isso mesmo.
Bom, o posicionamento do Tribunal de Justiça em nota oficial, esclareceu que o afastamento ele tem um caráter preventivo e visa garantir a lisura das investigações conduzidas pela Corregedoria Geral da Justiça. A Corte ressaltou, inclusive, que essa medida não representa uma condenação antecipada, até porque está aí sob ainda investigação, assegurando à juíza o direito contraditório e a ampla defesa. O tribunal informou, inclusive, que continuará acompanhando o desdobramento do caso e aguardará a conclusão dos inquéritos para decidir sobre punições definitivas ou o retorno da magistrada ao cargo. Até o fechamento aqui, dessa matéria, a Marlise, ela não havia sido localizada para comentar aí as acusações, também não emitiu aí nenhum comunicado oficial a respeito das acusações que ela está sofrendo, mas fato é que a Marlise está aí sobre essa investigação, uma mulher dentro do cenário aí da área jurídica, que infelizmente protagonizou aí essas investigações, o Tribunal de Justiça informa que de fato não é uma condenação, ela apenas foi afastada em caráter investigativo, mas há indícios ali bastante concretos aí dessa agiotagem, favorecimento aí de informações para o filho dela que trabalha. A gente sabe, que a corrupção ela está inserida em diversos contextos sociais e o jurídico não foge dessa realidade. A gente já noticiou aqui penas aí que foram vendidas, por juízes, inclusive, e a gente espera que casos como esse não sejam reiterados aqui como notícias, porque o que a gente espera da justiça é uma seguridade aí, até mesmo para a sociedade. A sociedade tem aí uma esperança, de poder, de fato, confiar, E quando você vê uma magistrada envolvida aí num escândalo como esse, ainda que em caráter investigativo, realmente causa aí estranheza, bastante estranheza, E foi aqui na Bahia que isso aconteceu. Ainda no âmbito das notícias da Bahia, tem notícia boa aí vindo do Estado Federal para aqui o regional, que é Ilhéus, porque o Lula, ele sancionou aí, um projeto de lei que dá um título especial, diferenciado aí para a cidade de Ilhéus. Isso mesmo, Ilhéus aí, que tem protagonizado muitas notícias importantes, mas antes da gente falar da cidade de Ilhéus, eu vou para um rápido intervalo e já retorno aqui para a gente poder falar que título foi esse aí que foi credenciado para a cidade de Ilhéus. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. De volta com mais notícias e notícias agora da região, mais precisamente aí da região sul, para você lembrando aí que nos acompanha através do canal Ultra TVC 24.2 Ilhéus e Itabuna aí, região sul dessa parte aqui que é bastante abrangente. Nós vamos falar inclusive agora sobre a cidade de Ilhéus, isso mesmo, a cidade de Ilhéus aí, que ao longo do ano de 2025
se destacou aí em muitas notícias, né, num novo comando aí da prefeitura através do Valderico, mas a notícia é nacional também, isso mesmo, porque o presidente Lula aí sancionou um projeto de lei que foi apresentado pela Lídice da Mata aí, que dá um novo título à cidade de Ilhéus, inclusive eu diria que já de imediato aí, que é um título merecido, isso mesmo, né? O presidente Lula, ele sancionou e publicou aí no Diário Oficial da União de Ilhéus, município localizado aí no litoral sul aqui da Bahia, como a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. A Bahia agora recebe aí, através da cidade de Ilhéus, esse título, capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. Isso é ótimo aí, porque atrai investimentos. O projeto de lei é de autoria da deputada federal Lídice da Mata, ela que é do PSB aí, aqui na Bahia, e foi aprovado este ano. Para a Lídice conceder esse título aí de capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate à cidade de Ilhéus é de fato um reconhecimento justo à cidade que ajudou a construir a história da cacauicultura no Brasil. A proposta, a princípio, visa aí, né, busca homenagear e valorizar o município de Ilhéus por sua contribuição à economia e à cultura nacional. Eu diria até mais, né? Vai realmente aí ajudar a fomentar a economia e a cultura aí de forma nacional. Segundo a deputada, inclusive, essa iniciativa ela reforça aí a cidade com um destino turístico muito importante no Brasil e faz com que o poder público destine ainda mais investimentos em infraestrutura e promoção. Exatamente, né? É um título aí que está garantindo a cidade de Ilhéus não somente aí a questão do prestígio pelo cacau, né? Esse histórico aqui na região e cultural, mas vai atrair aí investimentos, atrair recursos, investimentos privados e também recursos públicos, né, que possam aí garantir uma melhor infraestrutura na promoção, inclusive, da cultura e da diversidade, fomentando, inclusive, aí o turismo, a economia local, através disso. Além de sua relevância econômica, o cacau de Ilhéus, ele é aí reconhecido pela qualidade e serve de base para a fabricação de chocolates finos e produtos valorizados no mercado nacional e internacional. A produção, mesmo aí com a baixa aí do cacau, né, logo depois da vassoura de bruxa, ainda assim o cacau aqui na região continua sendo uma mina de ouro aí, resgatado. Volta e meia tem aí as discussões a respeito da CEPLAC, que era um órgão bastante atuante aí nessa questão cacaueira e ainda busca, né, o resgate do cacau como aí a moeda de ouro aqui da região econômica, mas de fato a gente ainda continua exportando bastante produto, né, oriundo aí do cacau. Isso mesmo, o cacau continua aí sendo realmente essa mina bastante reconhecida, né? A cidade também se tornou referência em turismo temático, com a criação, inclusive, de Rota do Cacau e do Chocolate, que reúne fazendas históricas, fábricas, museus e pontos culturais que contam a história aí do fruto e sua influência na identidade regional. Eu estive recentemente, inclusive, no Espírito Santo, fui visitar uma fábrica lá de chocolate, né? E a fábrica de chocolate lá, eles davam aí essa abertura como um tour, né, turístico, podemos dizer assim, dentro dessa fábrica, contava a história do cacau, e a história do cacau que estava sendo contada lá no Espírito Santo era realmente a história do cacau aqui do sul da Bahia, Ilhéus, né? Contava toda a história aí desse período auge aí até do cacau, mas a referência principal realmente era a cidade de Ilhéus. E é importante, viu? Inclusive aí fica uma dica, né, para o museu aí do chocolate, né? Algo bem representativo do cacau aqui na região. A gente ainda não tem, quem sabe agora com esse projeto que foi sancionado aí pelo presidente, né, dando título à cidade de Ilhéus, quem sabe a gente não tem aí um museu do cacau que possa realmente ser bastante representativo aí
para a nossa região e a gente vibra bastante porque tudo que realmente vem de fundos, né, econômicos aí privilegiando a cidade de Ilhéus acaba de certa forma também privilegiando a toda a região sul aqui e também do extremo sul, então a gente acaba vibrando bastante com isso. Bom, a Lídice, né, ela disse ali no seu discurso que nos últimos anos Ilhéus tem se destacado por adotar práticas sustentáveis aí na produção do cacau, investindo em métodos orgânicos e no uso racional dos recursos naturais, e isso aí inclusive reforça o compromisso da região com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável, né? Sobre a cidade, Ilhéus é aí um dos principais polos produtores do cacau, como eu havia mencionado aqui, mesmo com essa baixa aí, mesmo com essa retórica da vassoura de bruxa, que realmente aí teve um declínio na história da região em relação ao cacau. Mesmo assim, a cidade de Ilhéus aí se manteve em alta na sua produção e também na sua exportação desses insumos aí do cacau, oriundos do cacau. O município aí ganhou destaque nacional e durante bom tempo, né, o auge da economia cacaueira foi um período aí que foi imortalizado, inclusive, em obras importantes de Jorge Amado. Jorge Amado aí, que escreveu muito sobre Ilhéus, morou aí em Itabuna também, né? Ali naquela novela Gabriela também traz aí bastante, né? Traz muita informação a respeito do cacau, que era ali a principal atividade econômica naquele momento ali, o auge, né? Então, obras como Gabriela, Cravo e Canela e Terras do Sem Fim sempre evidenciaram aí essa questão da economia de Ilhéus, reforçando realmente como a principal atividade aí econômica em destaque, né? E a gente espera que esse título possa não somente garantir aí prestígio para a cidade de Ilhéus, né, mas também que possa atrair novos investimentos, congressos internacionais. Inclusive, recentemente aí os prefeitos tanto de Ilhéus como de Itabuna participaram no exterior aí de um momento bastante oportuno sobre o cacau, isso mesmo, né? A gente chegou até a noticiar aqui, mas quem sabe agora Ilhéus possa aí assediar, né, de fato, um evento internacionalmente, pode aí receber pessoas, empresários de diversos países para falar sobre o cacau, para falar sobre o chocolate, para poder mostrar novas técnicas. Existem aí novas formas de produção de cacau que já são implantadas, inclusive aqui na região. A gente tem essa informação aqui. E Ilhéus sai na frente nesse quesito também, né? É uma oportunidade, quem sabe já agora, para o ano de 2026, que a cidade de Ilhéus possa aí garantir ainda mais recursos, atrair esses recursos para a área do turismo, através aí do chocolate, né? E a gente realmente parabeniza a cidade de Ilhéus, que chega com esse título aí, com esse título muito importante, né? Como a capital, exatamente, a capital nacional da rota do cacau e do chocolate, onde tudo nasceu, onde aconteceu e continua aí acontecendo. A gente ainda vai continuar falando aí sobre a cidade de Ilhéus, que realmente tem se destacado em diversas áreas aí de desenvolvimento, não somente nessas áreas, mas eu, antes de falar ainda da continuidade das pautas aí sobre a cidade de Ilhéus, queria mandar um abraço para o Israel Cardoso, que está aí nos acompanhando. O Israel, ex-vereador de Itabuna, que esteve aqui ontem conosco, fazendo uma avaliação aí política do cenário, né, nacional e regional. Um abraço para você aí, Israel Cardoso, também o Joab, que sempre nos acompanha, né? E todas as pessoas que acabam aqui me mandando mensagem. Eu não consigo aqui mencionar o nome de todo mundo, mas que está aí na programação do TVI News Notícia, nas nossas diversas plataformas, né? Do Instagram, do YouTube, e continuem acompanhando os nossos conteúdos. Aqui a grade realmente é muito extensa de informação durante o dia para você. A TVI, que eu estou sempre
sempre aqui lembrando que foi um ano bastante comemorativo, 20 anos de existência, reformulação aí da grade, vem mais novidades aí para 2026, mas a gente encerra o ano em grande estilo com você, telespectador aí que nos acompanha nas nossas diversas programações, a Pérola Cordeiro, que fica no comando do TVI News na primeira edição, com diversos quadros interativos, inclusive, e eu aqui à tarde, nesse mês de dezembro aí no comando, substituindo o meu colega, o Joab Paiva, né, que está aí de férias, né? Mas vamos dar continuidade. Então, a cidade de Ilhéus não para aí com as novidades, né? Não somente no setor econômico, mas também nas áreas de educação e saúde. E falando em saúde, vem aí novidade para a área da saúde bucal em Ilhéus. Isso mesmo, Ilhéus aí, a saúde em Ilhéus tem ampliado ações aí da saúde bucal e tem registrado avanço histórico nos indicadores da atenção básica. Olha aí, atendimento público em Ilhéus tem aí realmente dado números importantes, né, relevantes da saúde bucal. Registra um avanço histórico na cidade aí de Ilhéus, que é a atenção básica, né? Entrega de próteses dentárias, ultrapassaram aí a marca de 680 unidades somente neste ano de 2025, próteses dentárias, isso mesmo, agora aí não tem mais tantas pessoas assim banguelas, né? Porque foram distribuídos aí 680 unidades, né? O município avança nesse ranking nacional de atenção básica. A Prefeitura de Ilhéus, por meio inclusive da Secretaria Municipal de Saúde, segue aí fortalecendo as ações de saúde bucal e da atenção básica com resultados expressivos registrados ao longo de 2025. Bom, na área da saúde bucal, que é a que nós estamos falando, até o mês de novembro foram entregues aí 601 próteses dentárias para a população. Essas próteses foram entregues de forma gratuita. Além disso, né? No próximo dia 22 agora de dezembro, ou seja, na segunda-feira, a Secretaria ela vai realizar aí a entrega de mais de 82 próteses, totalizando então 683, né? Além disso, estão previstas 50 moldagens aí no dia 23, é quase um mutirão, né? Com entrega de próteses programada para janeiro já em 2026 e com isso o total de próteses que irão beneficiar a população chega a mais de 700 unidades, isso mesmo, a mais de 700 unidades. Bom, as próteses dentárias, elas representam um importante avanço aí na promoção da saúde, né? Porque restitui aí o bem-estar, a qualidade de vida, a autoestima realmente dos usuários atendidos pela rede municipal. Quem fez essa afirmação foi a coordenadora de saúde bucal do município, Aloíse Tainá, que está aí na coordenação desse projeto, né? Os avanços também são expressivos na atenção básica, que é ali o posto médico, né? De acordo com Rosani Borges, que é a diretora da atenção básica aí em Ilhéus, o município apresentou um crescimento significativo do indicador de desempenho, saindo inclusive de 5,45 lá em 2024 para agora 6,75. Conseguiu realmente melhorar esse índice aí no primeiro quadrimestre de 2025. O resultado reflete, na verdade, o fortalecimento dessas equipes e a ampliação de acesso aí, qualificação dos serviços ofertados, né? Realmente a população começa a ter maior acesso aí a esses serviços, né? Que é a distribuição aí de próteses dentárias, que realmente representa um custo bastante significativo no orçamento familiar e essas pessoas podem aí obter de forma gratuita, inclusive, né? Além aí da evolução desses indicadores que eu mencionei, que estão relacionados à atenção básica, a cidade de Ilhéus, ela alcançou aí um marco histórico em 2025, que foi subida a posição, né? Estava em 62 nessa posição do ranking nacional aí do SUS, e ela avançou, o município passou aí a figurar entre as melhores pontuações do país, superando a nota 7, né? Registrando uma melhora significativa no desempenho geral da atenção básica, principalmente a atenção básica. Segundo a diretora
A próxima avaliação aí desse indicador está previsto para ser divulgada em janeiro já de 2026. A gente espera aqui que seja com boas notícias, né? O que deve consolidar ainda mais os avanços alcançados pelo município nessa área. Para a secretária, inclusive, né, a Sonilda Mello, os resultados eles refletem o fortalecimento das ações e o compromisso da gestão do prefeito e da vice, que é uma mulher, né, a Vanessa, a qualificação contínua dos serviços da saúde com o cuidado integral aí da população de Ilhéus, né? É isso mesmo. Bom, não tem segredo, a gente já percebe aí que essa gestão está investindo na questão da atenção básica. A atenção básica, a gente fala, é os postos de saúde, antes mesmo ali de provocar gargalos nos hospitais, nas UPAs, né? Mas se você investe aí na qualidade básica, que é o dentista, né? Não adianta realmente, de fato, você ter ali um ambulatório todo montado aí com os aparelhos, né, odontológicos, e não ter o dentista, como também ter o dentista e não ter ali os aparelhos funcionando, né, os aparelhos ali em defasagem. Infelizmente aí isso acontece muito, viu? Em diversas gestões isso acontece bastante aí, de realmente não ter condições de o usuário do SUS, né, que é aí a pessoa que tem o direito de fazer o uso de todos os serviços de forma ampla, não tem aí a disponibilidade. Então, o governo de Ilhéus vem aí inovando, mas inovando naquilo que realmente tem que ser feito, o básico, bem feito, é a receita realmente primordial, que é investir aí os recursos na atenção básica. Isso aí restaura realmente não somente a saúde bucal das pessoas, mas a autoestima é resgatada e também aí melhora a qualidade de vida dessas pessoas que podem se alimentar melhor. Exatamente, né? Uma prótese dentária, ela faz toda a diferença, não somente na questão estética, mas na questão de saúde mesmo, né? A saúde, ela deve ser aí uma prioridade que deve ser atendida, porque realmente a pasta da saúde, ela representa aí índices altíssimos de investimentos, inclusive de emendas. Logo a gente vai falar aqui a respeito dessas emendas aí, que estão sendo bastante criticadas. O Coronel Ângelo falou a respeito aí das emendas que ele manda, 100% são para a Bahia, e a Bahia continua com índices péssimos aí, principalmente na área da saúde, mas Ilhéus tem aí ampliado de forma individual aí essas ações com recursos próprios aí, melhorado a qualidade de vida da população ilhéense aí, que pode estar usufruindo com satisfação de serviços odontológicos, como a entrega aí de dentaduras, não é isso? Bom, agora a gente vai vir para a cidade de Itabuna, porque hoje também foi um dia bastante celebrativo aí, né? Nós tivemos aí distribuição de cestas natalinas, essas cestas natalinas que chegam aí realmente na hora certa e acaba contemplando famílias aí em condições de vulnerabilidade, famílias aí que estão em condição de risco social, né? E é realmente aí praticamente uma cesta básica, né? Mas que auxilia bastante, né? O Natal, que tem aí essa conotação aí, não somente de luzes e cores e festas, né? Mas tem aí também uma conotação bastante significativa na alimentação das pessoas, né? Um momento de partilha, é um momento ali onde você celebra com a família, você celebra com amigos, e se você não tiver realmente o que comer, não há o que se celebrar, porque a alimentação é vida, né? E essas vidas podem aí ser restauradas realmente também através de uma boa alimentação. E foi garantida aí em Itabuna essa distribuição, a distribuição que começou logo cedo. Hoje, sexta-feira aí, aconteceu a distribuição dessas cestas natalinas, né? Foram mais de 10 mil cestas natalinas, olha aí. Essa distribuição que vocês estão vendo aí na imagem foi inclusive aí no colégio, na quadra da escola tradicional aqui do Siso, em Itabuna. Fica localizado ali no bairro de Fátima, né? Foram mais de 10 mil cestas natalinas. A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, iniciou aí na manhã de hoje, dia 19, né? Foi a partir das 8 horas, essa distribuição começou a ocorrer.
teve aí um montante de 10 mil cestas natalinas para igual número de famílias nos 5 pontos estratégicos montados aí, especialmente para o projeto Natal com Ceia na Mesa, um nome bastante sugestivo. Parabéns aí também para a Secretaria de Assistência Social, Natal com Ceia na Mesa, que é ali realmente, né, um dos motivos que reúnem as pessoas, né, que levam as pessoas a se reunirem em suas casas com seus amigos, com seus familiares, que é realmente a ceia de Natal, muito celebrativo o significado, né, o nascimento de Jesus Cristo. Bom, tem direito a cestas as famílias aí com renda per capita de até R$150, ou seja, para aquelas famílias em risco aí social, de vulnerabilidade, famílias que realmente aí não têm condições de realmente adquirir, né, o famoso peru, né, mas que podem aí também usufruir de uma ceia sim farta, né, através da Secretaria de Assistência Social. Essas famílias, elas são cadastradas aí no CadÚnico, né, as distribuições dessas cestas e assim também como outros programas sociais, tem sempre o registro aí no CadÚnico, né, o CadÚnico, como o próprio nome fala, é um cadastro único ali, que permite mapear todas essas famílias ali em vulnerabilidade, de pobreza ou miserabilidade, né? E essas pessoas podem aí serem contempladas, né? São famílias cadastradas em programas sociais do governo federal, geralmente o Bolsa Família, né? E com mais de uma pessoa por família. Bom, o secretário aí que está à frente da secretaria, né, exaltou aí o trabalho, né, inclusive de distribuição dessas cestas natalinas em Itabuna, né. A entrega dessas cestas natalinas foram programadas aí para a quadra do Colégio Ciso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, dividindo tela comigo, é da escola e da quadra do Ciso, né. Até agora há pouco ainda estava ocorrendo essas distribuições às 17 horas. Teve ali também no Centro de Cultura Adonias Filho, né? Teve também ali na Vila Olímpica, professor Everaldo Cardoso, muito conhecido, que é no São Caetano. A escola Frederico Smith Lima, também teve na Urbis 4 como ponto de distribuição, e a escola Lorival Oliveira Soares, que fica ali também em Ferradas, né? O secretário de Itabuna, ele deu uma declaração afirmando que não há necessidade das pessoas, né, madrugarem ali em filas para receberem esse kit, né, porque a distribuição dessas cestas de Natal, ela acontece das 8 até ali às 17 horas e está assegurada a todos os portadores do ticket de vouchers, né? Como o cadastro é feito através ali, né, da sondagem do CadÚnico, não corre o risco de ficar sem receber. Todas as pessoas que estão ali cadastradas dentro daqueles critérios, elas obrigatoriamente vão receber aí as cestas natalinas, e por isso que o secretário informou que não havia necessidade das pessoas madrugarem, né? Bom, sobre o projeto Natal com Ceia na Mesa, é desnecessário aí que as pessoas saiam do conforto de suas casas nas primeiras horas da manhã, porque tem horário ali para você receber tranquilamente, né? A prefeitura, tendo à frente da Secretaria de Combate e Pobreza, tem essa cooperação aí das outras demais secretarias também, né, que busca aí combater a insegurança alimentar e nutricional, como eu falei, né, a distribuição dessas ceias, né, dessas cestas aí, elas têm também uma funcionalidade, né, que é combater a insegurança alimentar e nutricional, né, dessas pessoas, né. O secretário Júnior Brandão, que é o secretário aí responsável por essa pasta que está aí à frente, né, que é de promoção social, ele lembrou que este é um compromisso, inclusive, aí do prefeito, desde o primeiro mandato, em 2021, para diminuir a questão da falta de alimentos que possam assegurar às famílias mais vulneráveis uma alimentação equilibrada. Foi a declaração, inclusive, aí do secretário, mas a gente lembra aqui que esses recursos aí, né, são recursos também federais, né, então não é uma ação simplesmente de governo, do prefeito, né, mas é um programa social, e se é um programa social que está ali, são fundos, né, federais que são disponibilizados justamente para ações como essas. A gente precisa destacar isso aqui também. Cada cesta natalina, você aí que está curioso em casa aí em saber, né, contém os seguintes itens aí:
o feijão, vocês estão vendo aí na tela, né? Cada cesta dessa tem um feijão, carioquinha aí. Tem o arroz branco, né, para compor aí o almoço, a janta, o macarrão tipo parafuso, né? Tem milho verde também, conserva, açúcar cristal, leite de vaca. Tem o leite de pó aí instantâneo, né? O frango inteiro congelado, o frango, que é importante, o franguinho, né? Eu acho até o frango melhor até do que o próprio peru, sabe? Acho mais saboroso do que o peru, né? Mas aí é questão de gosto, fica a critério aí realmente de quem está cozinhando, mas o franguinho para mim realmente ele é mais preterido, né? Além disso, tem suco integral que foi disponibilizado, a goiabada também em corte aí, né? Foi disponibilizado, a farofa pronta de mandioca, bombons sortidos de chocolate e até mesmo panetone. Foi realmente aí uma cesta, né, equivalente ao significado, né? De acordo com os dados aí, o indicador de risco de insegurança alimentar municipal, a partir dos dados do CAD único, recém-lançado pela Secretaria, né? As famílias estão de risco de insegurança em Itabuna, para vocês terem noção, tem 23 mil famílias aí nessa condição aí de risco alimentar. É um indicador cujo propósito central é monitorar aí a magnitude e a incidência desse risco em nível, né, fornecendo informações que é importante, né? Mas a gente está falando aqui de segurança alimentar e nutricional. Essas cestas aí são importantes nesse período, né? Realmente traz satisfação para diversas famílias, mas ainda assim não é uma política pública de combate realmente aí à pobreza, né? E a questões relacionadas à miserabilidade. O que a gente precisa é de políticas públicas efetivas, eficazes, né? Porque programas sociais são programas emergenciais, atendem ali apenas as necessidades básicas da população e emergencial, ou seja, de imediato, né? Uma cesta básica não vai resolver aí o problema de insegurança alimentar, principalmente essas cestas natalinas e cestas básicas que são sazonais, né? Tem essa cesta natalina, a próxima que vai ser distribuída aí no período aí da Semana Santa, Paixão de Cristo, né? Mas isso não resolve o problema de insegurança alimentar, até porque as pessoas não sentem fome de forma sazonal. A fome, ela está ali presente no cotidiano das pessoas e precisa ser combatida com política pública, e política pública a gente sabe que não programas sociais, elas são ações ali que estão relacionadas, então, questões de empregabilidade, né? Garantir ao cidadão que ele mesmo possa ter ali o proveito, né, através do seu trabalho e poder ali se sustentar desde a alimentação, como também ali em outras questões, né? E a gente vem aqui ressaltar isso. Bom, mas é louvável aí a distribuição e tudo mais sem intercorrências, né, que não aconteceu aqui em Itabuna, deu aparentemente tudo certo. Em Itabuna nem tudo é notícia boa, né? A gente falou aí sobre as cestas natalinas que foram distribuídas, mas a gente também teve aí um assunto que repercutiu bastante a respeito aí do Ministério Público, uma ação do Ministério Público em relação à Imasa, aí que protagonizou durante todo o ano de 2025 aí diversas polêmicas. A Imasa vai ou não vai ser vendida em Itabuna? A Imasa vai ser ou não repassada? Novos contratos, concessão, Embasa, diversos nomes aí aplicados, né, para uma tentativa de reformulação aí da Imasa, e dessa vez o Ministério Público da Bahia recomendou que a Imasa não prorrogue contrato após apontar sobrepreço milionário aí em contratos, excessos de aditivos e falhas graves no planejamento. Isso mesmo, olha, foi aí uma ação do Ministério Público de recomendação. Se o Ministério Público está recomendando, isso quer dizer que o Ministério Público está literalmente de olho
de olho realmente nessas irregularidades aí da Imasa, e o que foi apurado foi o seguinte, na verdade o que foi recomendado, né? O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou formalmente que a Empresa Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Itabuna não prorrogue, né, o contrato aí firmado com a empresa Metro Engenharia e Consultoria Limitada. Essa recomendação decorre da identificação de irregularidades consideradas graves, apontadas inclusive em parecer técnico da Central de Apoio Técnico, no próprio Ministério Público da Bahia. Bom, de acordo aí com a Promotoria de Justiça, foram constatados indícios de sobrepreço aí global, excesso de termos aditivos, falhas no planejamento contratual e terceirização indevida de atividades que caracterizam a atividade fim da Imasa, o que afrontam princípios básicos da administração pública e a legislação vigente. O parecer técnico, que é o que interessa, né, apontou aí um possível sobrepreço de aproximadamente aí 1.036.000 ao comparar os valores contratados com os praticados no mercado. A promotoria, então, destacou que esse tipo de irregularidade compromete a economicidade do contrato e representa risco direto ao erário público. Além de recomendar que o contrato não seja prorrogado, né, que ele tem que ser findado, nem receba novos aditivos, o Ministério Público orientou que a Imasa, em futuras licitações, observe rigorosamente os parâmetros da Lei número 14.133 de 2021, especialmente no que diz respeito ao estudo técnico preliminar. A definição adequada aí do objeto é a elaboração do orçamento estimado com base em preços de mercado. Bom, desse imbróglio todo aí, a Imasa emitiu aí uma nota e informou que prestou os esclarecimentos solicitados em tempo hábil e afirmou que o contrato com a Metro Engenharia, que é essa empresa aí que o Ministério Público está em cima, literalmente, vence no próximo mês, ou seja, em janeiro, não havendo possibilidade de aditivo ou renovação, ou seja, vai acatar aí a recomendação do Ministério Público, né? A empresa também declarou que está colaborando com o Ministério Público e com os órgãos de controle, reforçando que suas ações se pautam pelos princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público. Apesar da manifestação da Imasa, a recomendação aí do Ministério Público permanece como um alerta institucional relevante que evidencia fragilidades na condução contratual e reforça, inclusive, a necessidade de maior rigor técnico, transparência e controle na gestão dos recursos públicos ligados ao saneamento de Itabuna. É justamente isso, telespectador, que no decorrer do ano os itabunenses esperavam, né? É um controle na gestão dos recursos públicos aí, né? Maior transparência nessa questão, na publicidade das informações, maior atuação, inclusive, da Câmara de Vereadores no diálogo entre a população e a Imasa, que é essa empresa aí tão importante, né? Não houve aí nenhuma abertura de conversa ampla aí entre a Câmara de Vereadores e a própria Imasa, mas espera-se que para o próximo semestre aí, primeiro semestre de 2026, que a Câmara de Vereadores, né, convide aí o presidente da Imasa, o Ivan Maia, que inclusive vai vir aqui também nos nossos estúdios para dar uma entrevista. O Ivan Maia, que é muito técnico, competente aí, com grande experiência, um currículo especial aí, realmente, já trabalhou em grandes empresas multinacionais e agora representa aí o seu trabalho através da Imasa. Queria mandar até, inclusive, um abraço para o Ivan aí que nos acompanha, o Ivan Maia, presidente, mas a questão é essa aí. Espera-se maior transparência, legitimidade dos contratos, licitações aí, que são realmente contratos públicos e tudo que é público deve ser evidenciado com maior publicidade, com maior transparência e atuação, inclusive, da Câmara de Vereadores, né? Essa aí foi uma notícia do dia que chamou a atenção aí relacionada
relacionada à Imasa. Mas também uma notícia que está chamando a atenção e é notícia boa para Itabuna aí, né? Vai acontecer o Celebra Itabuna, já está acontecendo aí o Celebra Itabuna. A gente tem uma matéria que traz para vocês aí maiores informações desse Celebra que acontece agora no final de semana em Itabuna. Coloca no ar pra gente, Cássio. Olá, queridos, tudo bem com vocês? André da Banda Shalom, estou passando para reforçar o convite. É dia 20 agora, sabadão, lá na Praça Hélio Lourenço. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é a cantora Milena Lopes. Eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 20 de dezembro estarei na 4ª edição do Celebra Itabuna, louvando ao Senhor às 18 horas. Vai ser uma noite poderosa. Anderson Freire, Banda Shalom, Banda Novo Coração. Espero todos vocês lá. Venha adorar conosco, um beijo. Se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui. Olha aí o Celebra Itabuna com grandes nomes, inclusive, viu? O Anderson Freire também aí, nacionalmente conhecido, né? Outras bandas também aqui vão se apresentar na região. A estrutura já está aí sendo montada e o convite fica para toda a comunidade cristã e também que não é, né? Mas que gosta lá de prestigiar uma boa música, um louvor, né? Vai poder aí entrar nesse clima aí de Natal, que é um clima aí que reforça o nascimento de Cristo e a importância, né, para quem vive aí o cristianismo, para quem acredita realmente pode estar aí prestigiando não somente esses cantores, mas também está ali entre outros, né, com uma grade de programação bastante diversa. Itabuna aí sai realmente na frente nessa edição do 4º Celebra. É um projeto aí que deu certo ao longo dos anos e ele pretende continuar aí na grade de Itabuna, porque realmente é importante, né? Não somente na questão cultural, religiosa, mas também fomenta a economia aqui, né? Porque muitas pessoas de cidades circunvizinhas vêm para poder participar e prestigiar aí, né? Esses shows que vão acontecer, né? E muito esperado. Você aí que gosta também de tietar, pode aí oportunizar, né, tirar uma foto, estar presente nesse show. Então, é um convite para uma agenda diferenciada nesse final de semana em Itabuna, a 4ª edição do Celebra Itabuna. Aí a gente parabeniza, inclusive aí a secretaria responsável, na verdade aí a FIC, né, que promove esses eventos, que é importante realmente para a comunidade itabunense e também circunvizinhas, né? Falando de eventos e falando aí de investimentos públicos, a gente vai falar ainda de emendas. As emendas, elas continuam aí sendo tema reiterado em diversas discussões. O Rui Costa, aí, ministro, já falou na semana passada a respeito sobre as emendas e desta vez quem falou foi o Ângelo, o Coronel Ângelo aí, né? Que falou a respeito dessas emendas e ele disse que, inclusive, por parte dele, 100% das emendas foram aí destinadas para a Bahia. Isso mesmo, né? A gente vai falar a respeito disso agora. 100% das nossas emendas eu coloco aí para os municípios da Bahia. Foi o que destacou o Coronel Ângelo, né? Na sua fala aí recente, né? O senador Ângelo Coronel, ele aí que já é pré-candidato à reeleição, ele ressaltou aí como prova do seu comprometimento com o município, os municípios, aliás, né? Foi nessa quinta-feira, foi ontem, né? À noite, ele disse que 100% das suas emendas são alocados em municípios baianos, né? Ele disse o seguinte, para você acompanhar aí. Bom, o papel do senador é colocar emendas para os estados. Isso é constitucional. E os deputados federais, para os municípios pela primeira vez na história da Bahia, um senador deixou de colocar emendas para os estados, especificamente, e fixou diretamente nos municípios. O caso aqui que Ângelo Coronel está falando é 100% das nossas emendas eu estou colocando aonde? Na Bahia, né? O estado aí que ele atende, né? Ele acredita muito na questão dos municípios. As coisas, segundo o coronel aí, né, acontecem nos municípios. Eu sempre digo, se alguém tem uma queda de cavalo ou se alguém cai de moto, ninguém procura presidente da República, nem senador, nem governador, procura realmente o vereador, procura o prefeito, né, de imediato. Então, nós
senadores e deputados, né, temos que fortalecer o papel do prefeito na cidade. Não adianta a gente pensar que eu vou aqui elogiar o presidente, o governador, o senador, e na hora H, minha amiga, meu amigo, que você está me escutando, você que está me vendo aí, quem é que você procura? É justamente o prefeito. Então, essas pessoas que precisam ser valorizadas através da emenda, né? Porque, repito, tudo acontece nos municípios, não é no estado, não é na União, não é na base. Então, essa base tem que ser fortalecida. 100% dentro das minhas emendas, nós colocamos para os municípios da Bahia. E aí ele trouxe dados, viu? Ele deixou um dado claro lá que dos 417 municípios, ele atendeu 406 com emendas, isso mesmo. 417 municípios da Bahia, 406 foram atingidos com emendas, né? Segundo o Ângelo. Estou esperando aí que os 12 que estão faltando cheguem, porque ainda tem tempo. Ainda tem uma merendinha para ser atendida, disse o parlamentar. O que chamou a atenção aí, senador Ângelo Coronel, é que é muita emenda para muito município e a realidade ali em índices realmente não está condizendo, porque a saúde continua com péssimos indicadores, inclusive na fila de regulação, os baianos estão sofrendo aí nas filas de regulação com cirurgias aí pré-agendadas e que não acontece, cirurgias eletivas, e as pessoas voltaram a morrer na fila aí à espera de cirurgias e de outros exames também. A gente fala da educação, né? O senhor Ângelo Coronel aí mencionou a palavra merenda, né? A merenda escolar continua de péssima qualidade, escolas fechadas aí, escolas que deveriam de fato serem reformadas e que não foram, e a gente espera realmente uma atuação. E partindo ainda para o principal cenário de guerra, que realmente aí é o de enfrentamento e combate à criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública continua aí realmente com a problemática das facções, entregas de ambulâncias como emendas, entregas aí de viaturas também como emendas, não resolve a problemática da segurança pública e nem mesmo da saúde pública no estado. Então, é preciso avaliar realmente aí a aplicabilidade dessas emendas, em quais áreas essas emendas estão sendo de fato aplicadas, né? Da área da saúde e da segurança pública, tem que ser realmente investigada, acompanhada, porque muitas vezes essas emendas estão sendo direcionadas, mas a população não está tendo ali o recurso da publicidade, da transparência, não consegue identificar realmente o uso e fruto dessa emenda que é dimensionada, né? Porque na fala do Ângelo Coronel, 100% aí das suas emendas são destinadas para a Bahia, era para realmente isso aí ter um resultado bastante significativo e até o momento não teve, né? A gente aguarda aí, as emendas têm sido aí constantemente temas em diversas discussões e falas de políticos, e para o ano de 2026 aí, que é um ano eletivo, um ano aí de eleições, começam aí as campanhas, vamos ver o que vai se proceder a respeito disso. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o último bloco aqui de informação do TVI News Notícias de hoje. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou
primeiro programa da TVI, era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. De volta ao último bloco aqui de notícias do TVI de hoje. Para você, a gente vai falar agora a respeito do SAC. Isso mesmo, né? Nós temos aí uma matéria para colocar no ar a respeito dos servidores do SAC que foram aí afastados numa operação que apura vinda ilegal de agendamentos. Olha só. Que confusão aí para os servidores, né? Os servidores do SAC. A gente vai colocar no ar essa matéria agora para você. Acompanhe. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram parte do cerco montado durante a Operação Vaga VIP, que resultou no afastamento de 9 servidores do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, suspeitos de comercializarem agendamento irregular para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Mandados de busca e apreensão, além de outras ordens judiciais, foram cumpridos nos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso. Segundo a polícia, as fraudes contavam com participação de servidores intermediários externos, sem vínculo com a rede SAC.
Em alguns casos, os atendimentos teriam sido facilitados fora da ordem regular mediante pagamento indevido. Em outros, terceiros capturavam previamente vagas no sistema eletrônico para revendê-las a cidadãos que buscavam o serviço, revelou a polícia. Olha só aí o escândalo, mais uma vez, não deixa de ser aí um escândalo de corrupção, né? Servidores envolvidos disso, vendendo aí agendamentos. Nós falamos até a respeito disso aqui durante essa semana, né? Sobre a carteira de identidade aí. Durante o ano, teve aí uma fila até para poder organizar, mas infelizmente os servidores se envolveram aí nessa polêmica e na verdade, muito mais do que polêmicas, é um crime, né? A operação aí foi deflagrada por a venda ilegal de agendamentos, né, para poder adiantar ali todo o procedimento. A gente lamenta profundamente que existam profissionais aí dentro do serviço público realizando aí esse tipo de trabalho, infelizmente paralelo, né, ao que realmente condiz e espera. A gente vai mudar agora totalmente de assunto porque 2 casos inusitados aí chamou a atenção do Brasil. Notícia realmente nacional. O primeiro é uma bezerra mesmo aí que nasceu com 2 cabeças e chamou a atenção. Sabe onde isso aconteceu? No Piauí. Imagine vocês aí uma bezerra que nasceu com 2 cabeças. Nós temos inclusive aí essa imagem que chamou bastante atenção e não foi aí uma bezerra que de 2 cabeças que nasceram, foi criada ali em laboratório, não. Foi aí, de fato, de forma natural que realmente se deu aí. Essa bezerra, ela nasceu com 2 cabeças e nasceu na quinta-feira no município de Pimenteiras. Foi no começo aí do mês, olha só, 2 cabeças. Olha os registros aí que a gente tem. Causou bastante espanto, né? E curiosidade aí entre os moradores da região. O caso raro ocorreu aí numa propriedade rural. O produtor se chama Francisco Monteiro, que levou esse susto aí, né? O Francisco relatou aí uma surpresa diante dessa aberração, literalmente, né? Olha só aí a bezerrinha, nasceu aí com 2 cabeças, literalmente. E segundo aí o Francisco, né, contou, todo mundo ficou assustado e admirado. Muita gente veio ver de perto, lógico, né? Aí um caso aí inusitado. Segundo ele, a gestação transcorreu sem problemas aparentes, mas o parto foi difícil e precisou aí de ajuda dele e do cunhado para ajudar, né? Porque a vaca sofreu muito, estava sem condição de ganhar filhote sozinha e eles ajudaram aí puxando, né? O bezerro de dentro dela, né? Fez a parte deles. A gente traz aqui como notícia, mas a gente informa também que apesar da anomalia, a bezerra nasceu viva, é uma bezerra, embora apresente grandes dificuldades de sobrevivência, né? Acredita-se aí que não vá sobreviver muito, né? Mas o Francisco, ele diz aí, o dono, que foi o primeiro caso aí registrado na propriedade dele. Ele tem essa propriedade há 10 anos. Ele disse que só tinha visto casos assim na internet, achava inclusive que era montagem, ele não acreditava nisso, mas agora aconteceu com ele e ele pôde ver aí com os próprios olhos. E após o parto, a vaca, né, que era chamada de mimosa, ficou bastante debilitada, né, em vista aí de ser uma bezerra com 2 cabeças. Ela ainda não consegue se levantar para alimentar os filhotes. A bezerra aí também não consegue ficar em pé e tem sido alimentada com ovos, né? Então, tanto a bezerra que nasceu aí como a vaca não consegue ainda permanecer em pé, né? É um levanta e cai aí, segundo eles, né? Com certeza acredita que essa aí das 2 cabeças não vai sobreviver por muito tempo, né? O Francisco explicou que apesar de possuir 2 cabeças, o animal tem apenas uma garganta e o corpo está totalmente formado, né? A outra parte está toda normal. Bom, o nome dessa anomalia se chama dicefalia, né? De acordo com o professor de genética animal, a condição apresentada pela bezerra é chamada de dicefalia e trata-se de uma anomalia raríssima, né? Causada por distúrbios no desenvolvimento embrionário e nos fatores aí genéticos, né? Mas outra notícia também assim bizarra chamou a atenção. Essa notícia aí foi de um leitão. O leitão nasceu aí com 6 patas e 2 corpos numa propriedade rural, né? E viralizou também como notícia, viu? Olha aí, nós temos aí essas imagens que realmente
foi relacionada aí a esse leitão. Um caso raro também aí chamou a atenção no meio rural e foi em Santa Catarina. O primeiro aí que a gente mencionou foi no Piauí, esse é em Santa Catarina. O município era Iraceminha, né, que foi aqui no oeste. O animal apresentava 2 corpos, uma única cabeça e 6 patas. O caso aí aconteceu também no começo do mês, na quinta-feira. E o Enio, né, que é aí o dono da porca, deu à luz a esse feto. Segundo ele, após mais de 1 hora sem novos partos, acreditou que o processo havia terminado quando foi surpreendido pelo nascimento do leitão nessas condições. Ele disse o seguinte: bom, eu pensei que a porca já tinha terminado de parir, mas depois de mais de 1 hora nasceu mais um, que já veio morto. Quando fui ver, era um porquinho com uma cabeça e 2 corpos. Nunca vi uma coisa igual. Né? Apesar aí da longa experiência, realmente chamou bastante atenção. Os especialistas apontam que fatores como predisposição genética, condições ambientais adversas, exposições a toxinas ou vírus, além de deficiências nutricionais, podem aí estar associados ao surgimento desse tipo raro aí de má formação, né? Então o especialista já está explicando que pode ser questões genéticas e condições até ambientais aí, né, expostas, que podem realmente ocasionar esse tipo de problema. Agora vamos mudar aqui o rumo da conversa e você agora vai se manter bem informado a respeito do esporte. Isso mesmo, porque o Flamengo jogou, né, essa semana e tem notícia aí sobre o Flamengo. O Flamengo que entra agora na disputa pelo prêmio de melhor clube em 2025. Isso mesmo, o Flamengo está aí entre os 5 clubes que concorrem ao prêmio de melhor clube masculino. O time aí de futebol. A lista de finalistas foi divulgada, inclusive, nessa quinta-feira, dia 18, né? Após mais de 30 milhões de votos registrados globalmente. Ali, a presença do Flamengo entre os finalistas teve aí forte participação da torcida, que foi decisiva aí nas 2 etapas de votação. O Flamengo aí, que é um dos favoritos aqui no Brasil, né? Conforme levantamento, o Flamengo é um clube com maior torcida no estado e na Bahia. O Bahia aparece em 2º lugar e o Vitória completa o pódio. Isso mesmo, né? O Bahia aí completa o pódio. Além da categoria de melhor clube masculino, a premiação contempla outros reconhecimentos como melhor jogador, melhor jogadora, melhor treinador, né? Tem aí também maior promessa e destaque de posição. Em 2024, o Real Madrid foi eleito aí o melhor clube do mundo. Já em 2025, o brasileiro Rafinha, do Barcelona, aparece aí entre os finalistas ao prêmio individual de melhor jogador aí, criando grandes expectativas, né? Na última quarta-feira, o clube também esteve à frente aí com o PSG na final da Copa Intercontinental, mas acabou derrotados aí nos pênaltis após um empate de 1-1 no tempo normal, né? Olha aí, o Flamengo mesmo assim comemorando, né? Dentro do campo, o time carioca chega aí à disputa embalado por uma temporada vitoriosa. É isso aí, o Flamengo, né? A gente fala aqui de Flamengo, também lembra de um jogador que já passou aí pelo Flamengo, que é o Gabigol. A gente vai falar agora sobre o Gabigol. É isso mesmo, o Gabigol hoje não joga mais aí pelo Flamengo, né? Mas ele é aí o dono do 3º maior salário. 3º maior salário, exatamente, aí do país como jogador, né? Ele aí que tá no Cruzeiro, o Gabigol se tornou aí, a gente vai falar dele agora, um problema gigante para o Cruzeiro, tão grande quanto o valor do salário dele aí, que é o 3º, né, maior aí do país, isso mesmo, né? Ele tá com uma pendência financeira de 134 milhões. E essa grana que o atacante tem direito até o fim do seu contrato com a Raposa em 2028. É isso mesmo, né? Tá aí o Gabigol envolvido nessa polêmica aí, né? Que é um montante de dinheiro grande, viu? A gente vai repetir aqui, 134 milhões, é isso mesmo, 134 milhões.
É essa a grana a que o atacante tem direito até o fim do seu contrato com a Raposa, que termina agora aí em dezembro, né, de 2028. Ainda tem um tempinho aí, né? Mas é um salário grande para ser recebido. Você agora está sendo informado aí que o Gabigol é dono aí do terceiro maior salário do país de jogador. É isso mesmo, né? E para encerrar notícias de esporte de hoje, a gente vai falar aí do Barcelona. O Barcelona aqui de Ilhéus, né? Que vai jogar, vai iniciar aí o campeonato baiano a partir aí do ano que vem, 2026, mas vai jogar bem longe aí de Ilhéus, né? Isso aí também causou polêmica, porque a Federação Baiana de Futebol divulgou aí, inclusive, nova tabela aí do Baianão para 2026, e a novidade, a primeira de todas, é que nessa primeira rodada aí, para o torcedor de Ilhéus, o Barcelona, que é o único time aí da região cacaueira, mandará o seu jogo para a Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Né, tá previsto aí para começar às 21 horas, já agora em janeiro, viu? Dia 12 de janeiro, a partida de estreia será contra o Galícia. O Campeonato Baiano aí de 2026 começa aí já no dia 11, às 16 horas, com Vitória e Atlético no estádio já jogando, né? Manuel Barradas aí, o Barradão em Salvador. No mesmo dia, às 18h30, o Porto enfrenta o Jacuipense no estádio Aguinaldo Bento, em Porto Seguro. A primeira rodada no estadual ainda terá aí domingo com Bahia e Jequié, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16 horas, além do Juazeirense. É isso mesmo, que vai jogar com o Bahia de Feira. O estádio ainda será definido e as partidas aí vão ser transmitidas sim pela TV, né? Basta aí todos vocês acompanharem, né? Essas foram as notícias do esporte, todas as notícias do TVI News de hoje, né? Sexta-feira aí, véspera já aí da semana de Natal, onde se aguarda aí os festejos de final de ano. O TVI Notícias de hoje, segunda edição, fica por aqui. A gente retorna na segunda-feira, nesse mesmo horário, a partir das 17 horas, mas você pode ainda acompanhar a primeira edição com Pérola Cardoso, na primeira edição da manhã, com diversos quadros interativos para você. Eu, Larissa Araújo, fico por aqui e te espero na segunda-feira. Até mais. Boa noite.